É completamente impensável pra mim que já faz mais de 5 anos que eu estava assistindo e comentando sobre O Mãe, dirigido pelo Darren Aronofsky e lançado em 2017. Esse filme teve um impacto tão grande na minha vida na época que eu cheguei a gravar um outro vídeo um ano depois, né, comentando e dissecando algumas ideias minhas com relação a ele, ideias tanto do ponto de vista da simbologia como da forma, quanto das duas coisas interligadas. E não, o filme não caiu na minha cotação de lá pra cá, ele não perdeu força, muito pelo contrário. Ele ganhou outros significados, outras capacidades de impacto, e eu sigo achando um dos filmes mais importantes, mais impressionantes mesmo, em vários aspectos, da década passada. O cinema dele, ainda que seja recheado das suas alegorias, dos seus significados, das suas significações, né, e dos seus propósitos existencialistas, eles têm muito mais a oferecer numa ordem mais objetiva das coisas. Mesmo se você olhar filmes como Fonte da Vida, Cisne Negro, Noé e até mesmo lá atrás o Requiem para um Sonho, com todas as ideias contidas ali no meio, com toda a filosofia por trás dos roteiros, a força dele está muito mais na manipulação do sadismo e da forma, na medida em que ele tem muito mais a oferecer do que simplesmente o choque. São experiências que exploram muito bem as possibilidades cinematográficas de suas ideias, e eu acho que O Mãe é o ápice disso, já que é um filme todo concentrado num ambiente fechado, ainda que grande, que vai explorar todas as possibilidades, todas as ideias alegóricas que o Aronofsky tem, mais de uma forma franca e direta do que propriamente ilustrativa. E dá pra ver isso novamente aqui em A Baleia, o novo filme do diretor, protagonizado pelo Brendan Fraser, que concorre ao Oscar na categoria de melhor ator. Bom, o A Baleia é baseado numa peça homônima lançada em 2012, que foi escrita pelo Samuel D. Hunter, que é o mesmo cara que está escrevendo aqui a adaptação do roteiro do filme do Aronofsky. É uma história que trata basicamente de um personagem com obesidade mórbida, que é o Charlie, um professor de inglês recluso que depois de perder o namorado, entrou num processo inexorável de autodestruição. Ele começou a comer compulsivamente e no momento que a história começa, tanto do filme quanto da peça, ele está com seus 270 quilos mais ou menos e está com a pressão arterial lá em cima, podendo morrer, podendo sofrer uma parada cardíaca a qualquer momento. A única pessoa que cuida dele, né, a única pessoa que presta algum tipo de assistência é a ex-cunhada dele, vivida pela Hong Shao, que é também a enfermeira. E o que a gente vai acompanhar no curso de alguns dias, né, pouco menos de uma semana na verdade, é a tentativa do personagem de se reconciliar com a filha adolescente dele, que ele abandonou quando ela tinha 8 anos de idade. Ela passa a visitá-lo, né, nesse apartamento, e a gente vai ver essa tentativa de reconexão, que é incrivelmente complexa, já que essa personagem é muito problemática e muito difícil, para dizer o mínimo. Eu lembro bem que a minha principal curiosidade quando eu soube que o Aronofsky queria adaptar essa peça e quando eu vi que haveria essa limitação de cenário e de mobilidade, já que a gente está falando de um protagonista que mal consegue ficar de pé, né, que mal consegue se levantar sem a ajuda de um andador ou da enfermeira, como é que ele, como um cineasta tão expansivo, tão propenso, como eu falei, a essa grandiloquência, a esses exageros, né, a essa movimentação constante, esse dinamismo visual, iria lidar com essa limitação, iria lidar com esse intimismo da jornada. Tudo bem, ele fez alguns filmes mais intimistas na carreira, na verdade ele fez um filme propriamente intimista na carreira, que é O Lutador, né, com o Mickey Rourke, mas ali também era um filme, se você for parar para observar, bastante expansivo na maneira como ele lidava com os cenários e com a movimentação de câmera, né? Era uma câmera na mão quase documental. Já em A Baleia, que tem sim uma relação interessante com O Lutador, que é o fato do Aronofsky estar mais uma vez trazendo de volta ao cinema e trazendo de volta, inclusive há uma indicação ao Oscar, né? Esse status todo, um ator que estava no ostracismo, aqui no caso o Brendan Fraser, mas é um filme que tem essa coisa mais concentrada no cenário fechado e que tem um formalismo muito maior, já que ele também tem elementos muito marcados da encenação. É um filme que tem uma lógica teatral, ele deixa bem claro que é baseado numa peça, mas curiosamente ele nunca parece limitado à linguagem, entre aspas, do teatro. Ele não parece um filme quadrado dentro da ideia de uma peça. Ele é bastante cinematográfico em vários aspectos, ainda que você possa rejeitar completamente as escolhas de câmera dele ou abraçá-las. E logo nos primeiros minutos o que eu percebi, e que o Aronofsky de fato confirmou ao longo das quase 2 horas de projeção, é que ele iria usar justamente esse lado teatral da história para corroborar essa tentativa constante da filmografia dele, né, de passar uma grande mensagem ou de lidar com uma grande alegoria, com uma jornada quase mitológica. É um filme que tem a conotação religiosa ali por trás, e está no texto também, não é só uma questão de uma coisa que tá subentendida, muito pelo contrário, existe aqui um personagem de um missionário interpretado pelo Ty Simpkins, por exemplo, que é um personagem
meio ridículo, na verdade, mas eu acho que essa ridiculice ela é interessante dentro desse escárnio que o diretor demonstra sempre com a religião. A religião nunca é para ele uma forma de salvação, pelo contrário, ela é quase uma praga, ela é o motivo da violência, o motivo da tragédia da vida de muita gente. Foi o caso do Noé, foi o caso do Mãe, e é aqui em alguma medida também. Mas é curioso como essa jornada profética, de algum modo, do filme, esse lado mais sobrenatural e metafísico da história, ele fica muito claro nessa coisa teatral toda do filme. Ele tem sim um lado muito realista no tratamento do corpo do protagonista, ele tem atuações em grande parte realistas também, mas tudo nele, desde a caracterização do cenário até o lado quase inanimado, né, do exterior, quer dizer, toda a parte de fora do apartamento meio que não existe, mal é mostrada, e quando não tem nenhuma importância, né? Isso tudo ajuda a gente nessa sensação de que tudo é um espetáculo, no sentido não de ser uma espetacularização, mas no sentido da gente estar assistindo a uma coisa meio poética, né? O próprio fato do filme abrir e fechar com um ensaio, com a leitura de um texto que tem uma importância muito grande para o filme, inclusive para o título, deixa claro que ele tem sim, mesmo com todo o realismo das situações, uma proposta alegórica. No caso, eu não posso dizer exatamente do que se trata esse ensaio que é lido no filme, mas ele tem uma relação direta com a história de Moby Dick, né? A história das histórias mais importantes dentro da literatura do século XIX, e que tem uma relação grande também com a jornada desse protagonista, tem uma relação grande com a busca de vingança dele, só que ao contrário do Capitão Ahab em Moby Dick, né, que persegue a baleia, aqui a perseguição talvez seja do próprio diretor em relação ao personagem, mas a vingança em si, ela é uma vingança do Brendan Fraser, do Charlie, né, o personagem dele, contra si mesmo, contra as coisas que ele fez no passado. E é interessante, na verdade, observar como se por um lado o filme e o texto e o próprio diretor têm um escárnio grande pela religião, por outro lado, tudo aquilo que o personagem enxerga como forma de salvação está em elementos mais concretos da humanidade, está em elementos mais terrenos mesmo, né? Tem um momento muito interessante, aliás, no filme que ele está discutindo com o personagem do Ty Simpkins, em que ele fala bastante, fala com muito orgulho até de coisas que ele fez no passado e das coisas que ele fez que ele não se orgulha, mas é ali onde você vê um lado muito humano e muito contraditório também no Charlie. Nesse sentido, é um personagem bastante complexo e que eu considero bem explorado, na medida em que ele tem vários defeitos que perduram até o momento do filme. Ele não é santificado simplesmente porque está sofrendo, ele faz coisas que são reprováveis ao longo das 2 horas de duração, ele mente, ele tenta comprar de alguma maneira a aproximação com a filha, quer dizer, ele usa dos métodos que ele tem, e eu acho que a direção e o roteiro não necessariamente julgam esses métodos dele. Dito isso, sim, é uma direção que está sempre mostrando e deixando claro as limitações de mobilidade dele de uma maneira muito chocante, e é por isso que muita gente naturalmente está se zangando, se sentindo ofendida e achando o filme muito exploratório dessa questão, porque sutileza realmente não é o que ele está buscando aqui na maneira como lida com o corpo do personagem e como ele está comendo compulsivamente, por exemplo, numa cena, ou como ele está tomando banho, ou se levantando, ou tentando ficar de pé. Tudo isso é mostrado de uma maneira muito material, muito concreta. Eu particularmente gosto disso, porque eu acho que o Aronofsky fica muito melhor quando ele assume de vez os artifícios dele, tanto que eu acho que na última cena da baleia é quando ele me parece se libertar completamente, é quando parece que ele está saindo daquele movimento do espaço fechado que estava limitando e comprimindo ele e o personagem, e se exorciza para uma coisa maior, se exorciza para algo mais luminoso, literalmente, que ele estava o filme inteiro buscando. Eu acho que a última cena é onde ele atinge esse ápice mesmo, e ao mesmo tempo pode ser considerada por muita gente uma cena brega ou exagerada que vai contrastar com o pretenso realismo de todo o resto. Eu também acho muito interessante a maneira como o filme explora a relação do protagonista com a Liz, a enfermeira vivida pela Hong Chau, que está brilhante no filme, justamente porque ela, por um lado, quer ajudar, por um lado, ela está tentando salvá-lo de alguma forma, mas por outro, ela meio que aceitou o destino dele e o que ela está fazendo, levando comida, levando fast food, levando sanduíche, meio que dando a ele um último prazer de vida, dando uma última tentativa de ter algum tipo de alegria, né? E ajudando ele a morrer aos poucos de alguma forma. Então existe uma complexidade aí que eu acho bem explorada, principalmente na interação dos dois, que é disparado a melhor interação do filme. Dito isso, eu não gosto tanto quando a Sadie Sink entra em cena, porque eu acho que a violência verbal dela contra o personagem do Brendan Fraser, ela não me parece vir de dentro, ela me parece vir do texto e de um certo piloto automático, entre aspas, da Sadie Sink,
Sink, já acostumada a interpretar a adolescente birrenta em Stranger Things. Eu gosto muito dela em Stranger Things, mas aqui não me parece nenhuma variação daquela personagem. Parece aquela personagem traumatizada com, sei lá, o irmão dela ou com o pai dela sendo jogada nesse filme. E ainda que ela seja uma boa atriz, isso vai ficando realmente uma coisa de uma nota só. Uma participação que eu gosto, mas eu acho ocasionalmente um pouco limitada por algumas decisões meio quadradinhas do texto, é a Samantha Morton, que faz o papel da ex-esposa do personagem. Ela também tem uma participação muito pequena e muito boa no She Said, da Maria Schrader, do ano passado. Mas aqui eu acho que ela, o que tem de mais bacana na interpretação dela é a sensação que ela e o Brendan Fraser juntos conseguem passar de que eles de fato têm um passado juntos, né? De que eles têm uma relação que sofreu por muita coisa, mas o carinho é muito genuíno. Tem uma cena que ela deita no peito dele para escutar a respiração, que foi um dos momentos pequenos que mais me tocaram no filme. Talvez seja o mais perto de sutil que o Aronofsky consegue ser aqui. Agora, eu preciso comentar sobre o quanto eu não sou tão fã da trilha sonora, não exatamente pela música em si, mas pela mixagem, que é muito frágil, assim. Tanto que os diálogos às vezes são completamente sufocados e ficam inaudíveis. Tem uma cena da Sadie Sink conversando com o Ty Simpkins, que eles estão separados por uma porta e ela está tentando gravar o que ele está falando e você não consegue ouvir, pelo menos no cinema, na sessão que eu estava, eu não conseguia ouvir direito o que ele estava falando e a trilha parecia martelar demais um sentimento que já estava ali, ou pelo menos estava tentando sair ali da tela. Mas voltando a esse elemento gravitacional da história, esse elemento tão pesado e tão impactante que é o personagem do Charlie e a interpretação lindíssima do Brendan Fraser, eu acho bonito como todo o projeto, com algumas fragilidades que ele tem, consegue lidar com esse tema central de alguém que acha que a vida acabou, que a vida não tem mais sentido, que está afundando no navio, né, afundando no mar revolto da própria existência, que está ali no meio daquele temporal inteiro, porque todo o filme se passa no meio desse temporal, dessa escuridão em volta do apartamento, mas que está tentando enxergar uma luz no fim do túnel, ou no caso aqui, meio que uma luz no fim do oceano, né? E eu acho que a última cena, ela tem esse impacto sensorial e emocional justamente por conta disso. É uma forma óbvia e franca mesmo de você lidar com essa questão luminosa, com esse contraste entre o sofrimento e a tentativa de redenção, mas o que importa não é ser ou não óbvio, o que importa é realmente o efeito. E o efeito aqui, graças à interpretação brilhante, comovente do Brendan Fraser e desse trato cinematográfico a partir dessas ideias mais elementares que dão essa carga dramática, alegórica e sensorial, eu acho que tornam realmente o final do filme mais impactante do que boa parte de algumas das fragilidades que ele tem ao longo dessas quase 2 horas de duração. É sim uma experiência bastante tensa e desconfortável, mas eu acho que, como na maior parte dos casos do cinema do Darren Aronofsky, você sai com mais a pensar e mais a se impactar do que simplesmente o choque pelo choque. De tudo isso, então, eu gostei de A Baleia, mesmo que quisesse talvez ter gostado um pouquinho mais.